Bom, gente, meu nome é João Marcelo, eu sou aluno da UF, estou participando, dessa disciplina Transferência de Tecnologia e Extensão Rural, ministrada pelo professor Marcos, e o tema do meu seminário é a agroecologia e como ela pode ser uma forma da gente alcançar uma justiça social e ambiental. Então, eu vou falar sobre o que é agroecologia, vou falar também das práticas conservacionistas. Vou explicar, os passos da transição agroecológica de uma propriedade e depois falar sobre como a agroecologia ela pode ser, vista como uma forma de justiça social e ambiental. E aí, para isso, vou precisar conceituar a segurança alimentar e a soberania alimentar. E também vou falar do contexto brasileiro, no qual a gente está inserido. Então, o que é agroecologia? A agroecologia ela é muito mais do que práticas conservacionistas, ela é uma forma de conhecimento científico e tradicional, é uma agricultura vista de uma perspectiva ecológica, e com o emprego de tecnologias limpas nessa produção. E a agroecologia também ela é considerada um movimento social, porque além de buscar reverter os danos causados à biodiversidade, a agroecologia também tem esse papel social, político, também de reverter os danos causados à sociedade pela forma de desenvolvimento econômico vigente, o capitalismo e as suas formas de manutenção. Então, a agroecologia ela é ali uma contraposição à monocultura, aos fertilizantes industriais, à alta mecanização do campo e também à concentração de terra, que isso gera diversos problemas, inclusive exploração de trabalhadores. Então, vou falar um pouco sobre as práticas conservacionistas, essas práticas agroecológicas, elas consistem em buscar condições mais equilibradas na forma de produção, devido ao desequilíbrio causado pelas práticas convencionais, as práticas que são o que vem vindo sendo utilizadas. Então, a primeira que eu vou citar é o manejo do solo, a descompactação e imobilização do solo. Melhora o desenvolvimento e fixação das raízes, aumenta a infiltração de água e também aumenta a quantidade de oxigênio disponível ali para aquela cultura poder se desenvolver. Uma outra prática agroecológica é a compostagem, que é um processo biológico de valorização da matéria orgânica, e essa matéria pode ser de origem doméstica, urbana, industrial, agrícola. E temos também a adubação orgânica, que consiste em adicionar matéria orgânica no solo, e aí a gente tem a adubação verde, que seria a introdução de leguminosas e gramíneas na cultura. Tem também a utilização de esterco de animais, da fazenda, por exemplo, boi, vaca, porco, e os biofertilizantes. E a gente tem também os sistemas agroflorestais, que é o uso, consiste no uso e a ocupação do solo, conciliando a produção agrícola juntamente com árvores de médio a grande porte. E aí enriquecendo o ecossistema, e o solo também. Então, agora eu vou passar bem rápido em como realizar a transição agroecológica, quais as diretrizes e os passos importantes para esse planejamento. O primeiro passo é recuperar o manejo do solo de forma ecológica, então, daquelas formas que eu já comentei, visando revitalizar a capacidade produtiva do agroecossistema. O segundo passo seria livrar-se dos venenos aos poucos, A gente sabe que isso não tem como ser feito de uma forma tão rápida, então substituindo por defensivos naturais e práticas de controle biológico, até que o sistema se equilibre. O terceiro passo seria produzir, pensando também no alto consumo familiar, ou seja, aumentar a renda não monetária proveniente dos produtos para a família. Isso é uma coisa muito importante também da agroecologia, do seu conceito de você pensar também no produto não como uma mercadoria para ser vendida. Você pode, nesse caso, dessa transição agroecológica de uma propriedade, você produzir pensando também no consumo familiar da sua família, no caso, então você aumentaria a renda não monetária dos produtos, O quarto passo, controlar a produção das próprias sementes e mudas, de modo a conservar e experimentar e melhorar as variedades adaptadas ao local. O quinto passo seria garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para a produção e para a família.
O sexto passo, ele fala um pouco sobre esse sistema agroflorestal, que seria conservar e recuperar as matas e pomares, que as árvores, além delas serem fundamentais para o equilíbrio ecológico, elas abrigam boa parte dos inimigos naturais e são importantes também para manter a umidade e regular o clima e as chuvas. O passo 7 seria dominar os conhecimentos básicos para a produção de base agroecológica, e esse conhecimento ele é tanto científico quanto tradicional. E o oitavo passo, que é muito importante, que seria construir de forma associada ou cooperativa a própria infraestrutura de produção, transporte, agroindustrialização e comercialização desses produtos, né? No caso, esse último passo fala sobre você se organizar como um produtor, né? E criar essa sua rede agroecológica, né? Para você poder, enfim, vender os seus produtos e também passar adiante os conhecimentos. Então agora, pode passar também, por favor, eu vou falar sobre como a agroecologia ela pode ser um caminho para a gente alcançar a justiça social e ambiental. Então, primeiro vou conceituar esses termos. A justiça nos valores da equidade, igualdade, respeito pela diversidade, acesso à proteção social e aplicação dos direitos humanos em todos os domínios da atividade humana. E esse finalzinho é o mais importante, seria a aplicação dos direitos humanos em todos os domínios da atividade humana. A alimentação é um direito básico, né, dos nossos direitos humanos, então a gente já começa partindo daí. E a justiça ambiental, ela acredita no desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável, ou seja, naquele que busca manter um equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais ambientais e o desenvolvimento econômico, garantindo uma qualidade de vida mais justa e igualitária para as presentes e futuras gerações, que aí a gente já pode atrelar com o fato da agroecologia buscar, enfim, remediar os danos já causados no meio ambiente e também preservar o meio ambiente para as próximas gerações. E uma coisa que é interessante a gente pontuar é o fato da justiça social e justiça ambiental estarem muito atreladas hoje em dia, porque a gente vê a justiça social, por exemplo, a população mais pobre e mais vulnerável é a que mais sofre dos efeitos do nosso sistema de desenvolvimento econômico. E aí eu falo isso no sentido de, na época lá, muito tempo, quando houve o êxodo rural, grande parte, né, dos trabalhadores rurais saíram do interior do país e foram, enfim, para as cidades, isso tudo por conta também da mecanização agrícola. Então, isso gerou uma grande aglomeração, né, de pessoas sem condições, então culminou no surgimento de, enfim, favelas, e isso a gente pode atrelar com o fato de hoje, por exemplo, em comunidades, favelas, a gente não ter uma infraestrutura, não ter um tratamento de água. Então, a justiça ambiental, ela também está ligada à justiça social, porque além dos mais vulneráveis sofrerem essa desigualdade social, eles também sofrem com a exploração que o capitalismo, né, e essa forma de desenvolvimento causou no país e, enfim, socioeconomicamente. Agora, vou falar um pouco da segurança alimentar. Segurança alimentar ela é uma definição estabelecida na Conferência Mundial da Alimentação, em Roma, em 1996, e ela diz que é direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E aí, o que a gente tira disso? O que a gente tira de importante disso? Além do alimento ser em quantidade suficiente, ele precisa ter qualidade suficiente. Então, precisa ser um alimento preferencialmente orgânico, sem produtos químicos, né? E quando fala sobre sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, é importante a gente, né, pontuar que muitas vezes, né, pessoas, enfim, deixam de, por exemplo, estudar, que seria uma necessidade essencial, para poder trabalhar e ter o que comer. Então, essa segurança alimentar é você ter a segurança de fato de que você vai se alimentar, enfim, no próximo dia, e mesmo assim você fazer tudo o que você tem que fazer nas suas necessidades essenciais. E a soberania alimentar, ela é o direito do povo de definir as suas regras sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a população. Então, é direito do povo de definir quais são as políticas e quais são as estratégias desses meios de produção.
Então, falando um pouco agora sobre a nossa situação, atualmente 33,1 milhões de brasileiros passam fome no país, isso equivale a 15,5% da população, e, né, enfim, isso é o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU em 2021. E as causas da insegurança alimentar no país, elas são variadas e algumas delas estão totalmente relacionadas com a atividade agrícola do país, né? Então, com a degradação do solo, né, por monoculturas e porque a monocultura ela tira muito o nutriente do solo e você vai botar ela ali de novo e o solo já não vai ter mais aquele nutriente. Então, por isso é importante ter uma biodiversidade. Então, enfim, a degradação do solo ela gera uma necessidade de fertilizantes e agrotóxicos, a poluição das águas, também causada pelo agrotóxico e pecuária, a poluição atmosférica, mesma coisa, pecuária, maquinário agrícola, e também aqui na poluição atmosférica a gente pode falar também sobre o fato do Brasil ser um país de dimensões continentais e o nosso alimento ele precisa transitar muito, muito longe, né, para poder, enfim, chegar até né, do produtor até o consumidor. Então, né, a gente vê aí, acaba que precisa andar muito, né, e aí, desculpa, por conta da poluição atmosférica, por conta das emissões de carbono. E a explosão demográfica, que é aquela questão que eu falei sobre o êxodo rural, enfim. Aí eu trouxe aqui também o que tem a ver com a segurança alimentar, seria a quantidade, né, de agrotóxicos que a gente consome. E só em 2021, né, não, na verdade, não só em 2021, em 2021 o governo, né, o Brasil, registrou o maior número de pesticidas desde o início da série histórica, que começou lá em 2000. A gente vê ali um aumento significativo a partir de 2016, né? Esse é um infográfico do G1 com fontes do Ministério da Agricultura. Então, né, agora para fechar e juntar tudo que eu falei de uma forma um pouco mais clara, como a agroecologia, né, ela pode ser um caminho para a justiça social e ambiental. Primeiramente, o nosso direito à vida, direito a um ambiente preservado, a uma alimentação de qualidade. E isso tudo, né, essa questão da alimentação de qualidade, ela vem atrelada à segurança alimentar e à nossa soberania alimentar. A aplicação de tecnologias limpas visa, né, reduzir os impactos já causados e também conservar e preservar o meio ambiente. Isso tudo gera uma saúde e bem-estar, né, além na questão do que você está ingerindo ao seu redor mesmo, né? Outras formas, né, da gente visualizar isso é remediação dos impactos causados, o aumento da biodiversidade, né, quando você, enfim, planta, faz um sistema agroflorestal, então você não está ali só com uma monocultura. A agroecologia, ela fomenta a agricultura familiar e esse senso de comunidade, e a criação, né, daquele passo 8 lá da transição agroecológica, que seria você se organizar, no caso, para vender o seu produto, e essas feiras agroecológicas. A gente não precisaria que o nosso alimento percorresse tantos quilômetros para poder chegar até a gente. Se a gente fomentar feiras agroecológicas e agricultura familiar da nossa cidade, a gente com certeza está aí reduzindo consideravelmente as emissões de carbono, né? Imagina isso feito numa larga escala e, enfim, pela maioria da população. E aí eu trouxe aqui duas sugestões, na verdade, um é documentário e o outro é uma websérie, para quem se interessou pelo assunto. O primeiro aqui, o Êxodo Rural, é um documentário da Futura Filmes, e a intenção dele é entender o êxodo e sensibilizar a população para as suas consequências da realidade brasileira. Esse documentário foi sugerido não, né? Estava no plano de aula de uma disciplina que eu fiz, de Sociologia Rural, para a gente poder discutir na aula, né? E eu lembro que esse foi o documentário assim, que mais me chamou a atenção. Ele tem cenas bem impactantes, né? Que chamam a atenção mesmo, fora todo o contexto, né? E a websérie Agro, que é um lançamento da Porque o Filmes, com parceria com a Mídia Ninja e Chipativismo. São vídeos curtos de até 5 minutos que explicam bem a situação atual do Brasil e também os conceitos de agroecologia, de sistemas agroflorestais, a como que é a produção na agroecologia.
E, enfim, é isso. Pode passar, por favor?